Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Marco Zero, turismo. Vamos falar de um dos atrativos aqui de Foz do Iguaçu que muito nos orgulha, que é o Parque das Aves, não é isso, Paulinho? Isso, Moacir. Ainda em novembro, o Parque das Aves quebrou o próprio recorde de visitação, um recorde histórico aí, que foi de 830 mil visitantes no ano passado. Este ano o parque já passou este número lá no final de novembro e a estimativa é que até dia 31 de dezembro, ou seja, em 2019, atinja 925 mil visitantes. É bastante importante, bastante contundente esse número, que reflete um novo posicionamento do Parque das Aves aí perante a comunidade, perante seus turistas e também em relação aos projetos que desenvolvem, principalmente focado na conservação aí das aves da Mata Atlântica. Quem vai falar sobre tudo isso para a gente e contar as novidades também no parque é a diretora administrativa da instituição, Jurema Fernandes, está aqui conosco. Bom dia, Jurema, seja bem-vinda à Rádio Clube. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes, obrigada pelo convite. É um grande prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho do nosso trabalho para a população, como que nós chegamos a esses números, é uma satisfação. Legal. Jurema, é um recorde histórico, né? O Parque das Aves já vem crescendo anualmente em termos de visitação e agora aí bateu o seu próprio recorde. O que isso representa? Como que vocês que trabalham, que estão à frente desse projeto, avaliam isso, ainda mais neste ano que o parque completou 25 anos? Exato, nós ficamos muito felizes com esse resultado. Como você comentou, a gente vem numa linha de crescimento ano a ano. Isso é reflexo, obviamente, do trabalho da cidade, do destino, que vem crescendo em números de visitantes do modo geral. Mas para nós realmente foi uma surpresa justamente por a gente trazer esse tema, né, da Mata Atlântica, trazer um outro enfoque para o parque. Nós fizemos aí a mudança do nosso branding, da nossa marca, meados desse ano. E obviamente quando você faz uma mudança também tem toda a insegurança, como que o visitante vai perceber isso, será que vai ficar claro para ele qual o propósito do nosso atrativo, falar de Mata Atlântica, ainda não é muito falado sobre isso, enfim, né, mas a gente pode ver com os números que isso efetivamente foi positivo. O visitante se engajou, se conectou, entendeu o propósito do parque, né? E nós estamos comemorando realmente esses números, muito mais do que esses números, mas esse volume de pessoas engajadas, né? E trabalhando em prol da conservação de Mata Atlântica, que é o que nós queremos passar para todos os nossos visitantes, seja morador de Foz do Iguaçu, nosso vizinho aqui, né? Que está conosco e conta conosco aí para essa conservação, quanto o visitante que vem de fora, que muitas vezes não ouviu falar sobre isso, não sabe da problemática, né? Ou como você mesmo comentou no início do programa, o bioma mais devastado, né, que nós temos aí, 8% só existente, então nós estamos realmente aí prestes a um colapso desse bioma e precisamos chamar atenção para isso e ter cada vez mais pessoas trabalhando em conjunto. Você falou em engajamento da comunidade, né? Vocês recentemente na programação dos 25 anos abriram o parque gratuitamente para a população de Foz do Iguaçu, da região. Como é que foi a resposta da população a esse convite feito pelo Parque das Aves? Foi muito bacana, nós ficamos assim emocionados. Cada fim de semana de receber, nós abrimos por 4 finais de semana, um mês todo, justamente para oportunizar que o maior número de pessoas pudessem conhecer e, né, nós estávamos lá atendendo cada um. E foi muito curioso que a gente perguntava, a sua primeira vez aqui? Alguns era, né, mais de uma vez, mas muitos era a primeira vez que estavam indo ao parque, que tinha essa oportunidade, e nós recebemos assim um carinho muito especial por parte dessas pessoas, justamente porque eles se sentiram parte, né, desse trabalho em conjunto, porque quando a gente faz um trabalho dentro da cidade, isso colabora com todos, com toda a população, né, então nós recebemos um carinho muito especial mesmo da população, isso desde a fundação. O parque sente muito grato pela população, sempre foi muito bem acolhido, né, e aí nós queremos retribuir sempre de alguma forma, então por isso nós fizemos essa ação de ter mais dias para eles poderem estar conosco, poderem prestigiar, poderem entender um pouco do nosso trabalho e participarem dele. Ô Jurema,
Parque das Aves conta com 16 hectares de mata preservada, 1.300 aves de 130 espécies diferentes, né? São 3 viveiros de imersão e um borboletário. Traduz isso para nós, toda essa grandeza, e o que o turista, o morador de Foz do Iguaçu e da região vai encontrar no Parque das Aves? O que a gente hoje trabalha muito em termos de comunicação, né? Muito mais do que um parque, muito mais do que um atrativo. Claro, somos um atrativo, contribuímos com o destino de forma turística, temos muito orgulho disso, mas desde que o visitante entra no parque, o que nós queremos é que ele tenha a melhor experiência, né? E para isso nós trabalhamos com nossa equipe, com todo o nosso processo de comunicação, com educação para conservação. O que significa isso? Então, o morador que entra lá, ele faz parte já desse trabalho, e nós trabalhamos ao longo da trilha, falando das espécies ameaçadas, das que estão em extinção, das que correm risco de extinção, cada um no seu grau de ameaça, nós convidamos ele a fazer parte. Por quê? Porque para que a gente consiga transformar isso, consiga reverter esse quadro e contribuir efetivamente, né, para a fauna, para a flora, nós temos que ter as pessoas, né, engajadas, as pessoas bem comunicadas. Então, o nosso trabalho dentro do parque é de encantamento. Nós queremos que o visitante tenha um momento de lazer, a trilha 1,5 km, aproximadamente 2 horas, e nós queremos que essas 2 horas seja de conteúdo, seja de informação, seja de participação, é um convite mesmo à experiência, para eles verem toda a exuberância dessas espécies, desses animais, mas que entenda o que a gente pode fazer para que eles continuem no seu habitat, para cada vez nós tenhamos, né, um número maior de indivíduos na natureza. Quer dizer, não é só um atrativo turístico, não é só um momento de lazer, é um propósito para que o visitante, seja ele morador de Foz ou um turista de outros países, de outros estados, ele leve mais do que uma recordação, mas também um chamado para um envolvimento, né, dentro dessa causa que é preservar o meio ambiente. É por aí o conceito do Parque das Aves hoje? Isso, é por aí, exatamente. Claro, a pessoa vai procurando lazer, né? Então ela quer um espaço gostoso, ela quer estar com a família, então a gente propicia isso e trabalha com isso, mas é bem isso que você falou, é um chamado para falar assim, o que você pode fazer parte? Como a gente comentou, são 830 mil visitantes que passaram lá. Se cada um dos 830 mil visitantes a gente conseguir plantar uma sementinha do que é possível fazer, da sua mudança de comportamento, né, que ele leve para casa isso, passe para os seus familiares, com certeza a gente está contribuindo além, né, só do turismo, além só da experiência. É isso que a gente quer, esse chamado, e plantar essa sementinha em cada visitante que vai lá, na mudança de comportamento mesmo, o que cada um pode se comprometer para fazer, né, esse mundo melhor. E esse visitante, por exemplo, o turista aqui de Foz do Iguaçu, o turista que não é aqui de Foz do Iguaçu, ou o estrangeiro, como é que é esse impacto, a reação de cada um quando você fala essa espécie aqui está ameaçada de extinção? Porque no dia a dia a gente nem se percebe disso, né? Exato. Aí tá uma ave do dia a dia que a gente está ali, eu vejo todo dia esse passarinho aqui, mas de repente em 10 anos não vai mais existir. Como é que é esse impacto de cada um? É diferente do morador, pro turista, enfim? Não, a gente percebe que não é diferente, mas se as pessoas efetivamente elas estão sensíveis a isso, né? Talvez o que falte realmente é elas tomarem consciência disso, ou ter espaços que falem sobre isso, né? Então por isso a gente assumiu esse papel de falar sobre essa problemática, mas isso indifere de nacionalidade, não importa se é um estrangeiro, muito pelo contrário, o morador aqui de Foz fica super sensibilizado, porque talvez no dia a dia ele não tenha essa percepção, essa problemática levantada, né? Então quando a gente traz de uma forma positiva, porque a gente traz uma forma positiva, o que a gente pode fazer para melhorar? Ele se sente totalmente comprometido. Nós temos pesquisas de avaliação de impacto, né? Então que nós fazemos com o visitante quando ele entra e quando ele sai, e a gente percebe uma evolução constante ano a ano dessa preocupação, né? Dessa preocupação em fazer parte de algo que tenha sentido para sua vida, fazer parte de um propósito, e é isso que a gente oferece. Isso indifere de qualquer pessoa, de qualquer nacionalidade. Ô Jurema, qual que é a contribuição do parque, pensando agora globalmente assim, para a conservação da Mata Atlântica, que se tornou o foco de ação do Parque das Aves nos últimos anos aí? Quais são os trabalhos que são desenvolvidos, que tipo de ações aí que você poderia destacar para a gente em relação a isso, depois que o Alexandre fazer a complementação? Só complementando, Paulo.
Jurema, se você puder também situar o que é a Mata Atlântica no nosso contexto, né? Não só nacional, mas também internacional, para interligar com essa pergunta do Paulo. Ótimo. Então, assim, quando a gente fala Mata Atlântica, é bacana essa pergunta, né? Porque a gente muitas vezes não toma consciência, né, de que bioma que nós estamos inseridos e que bioma a maior parte da população brasileira está. Então, quando a gente fala de Mata Atlântica, nós estamos falando de Minas Gerais, nós estamos falando do Rio de Janeiro, nós estamos falando de São Paulo, que é a concentração onde está o maior número de pessoas. E por este motivo, obviamente, que nós temos somente 8% remanescente, né? E o que significa 8% remanescente? As espécies, elas deixam de ter seu habitat, porque para a gente falar de aves ou falar, né, da conservação de qualquer espécie, nós temos que primeiro preservar o habitat dela, que são as florestas, né, que é a floresta. Então, por isso a gente chamou e levantou essa bandeira para Mata Atlântica. Mas se são parque de aves, por que estão falando de Mata Atlântica? Porque a gente não consegue efetivamente fazer um trabalho de conservação se nós não preservarmos o habitat. Então, isso que você colocou é muito importante. Então, imagine que, né, os indivíduos aí, né, da fauna e flora só tem 8% de casa. Então, o que isso? Ele não tem alimento, né? Então, entra num grau de competitividade e entra a extinção das espécies. Então, isso foi o que a gente chamou muita atenção e muitas pessoas não têm essa consciência de que percentual que nós estamos falando. Então, quando você fala da Amazônia, também tem o seu grau de ameaça e está super devastado, mas é 50%, né? E a Mata Atlântica, 8%. Então, e é o segundo bioma mais biodiverso do planeta, né? Com o maior número de espécies que só acontecem aqui. Elas não têm como acontecer em outro bioma. Então, se isso for devastado, realmente a extinção vai acontecer, porque ela não vai acontecer em outro bioma, senão aqui. Sim. Exemplificando, assim, em relação a trabalhos de algumas espécies, o que você destacaria nesse propósito aí do Parque das Aves, em trabalhar com essas aves, na conservação dessas aves da Mata Atlântica? Nós trabalhamos com muitos projetos de conservação. Então, hoje nós temos, né, 120 espécies ameaçadas de extinção, e para cada uma dessas espécies nós temos parcerias com projetos que desenvolvem algum trabalho de conservação. Não só aqui em Foz do Iguaçu, no Paraná, em Minas Gerais, no Nordeste, que é Mata Atlântica também. Enfim, em vários outros estados nós temos uma atuação em parceria com algum projeto para trabalhar nessas espécies ameaçadas, nessas espécies em risco de extinção. Inclusive, esse reconhecimento, assim, do Parque das Aves vem de outras instituições de nível nacional, estadual, né? Agora, recentemente, o parque participou da elaboração do inventário, né, de aves ameaçadas no Paraná. Exato. Então, esse é um dos exemplos, né, assim, mais práticos que a gente pode traduzir o que nós estamos fazendo nesse sentido. Então, a lista vermelha, que a gente chama, que são, né, das espécies ameaçadas, existem para fauna, flora, mamíferos, né, enfim, todas as espécies, precisava ser atualizada. Então, se eu não me engano, tinha 10 anos já, né, que ela tinha sido revisada, e aí a gente falou, ok, como que a gente pode ajudar? Então, nós patrocinamos, né, essa atualização dessa lista vermelha no Paraná, para que a gente pudesse ter um panorama real de quais espécies de aves estão realmente ameaçadas, para que a gente pudesse então trabalhar com efetividade. Então fizemos uma parceria com o IAP, né, que é o instituto que cuida dessa parte no Paraná, e patrocinamos essa atualização da lista para que a gente conseguisse trabalhar efetivamente. E é uma parceria com a Força Verde aqui na região também, Jurema? Por exemplo, um animal resgatado, uma ave resgatada, tráfico, do maus tratos, uma denúncia de um vizinho, enfim. Vocês têm esse diálogo com as forças de segurança aqui da região para receber essas aves e dar uma destinação correta a elas, um tratamento correto a elas? Isso, exatamente. Essa é uma parceria que acontece não só local, né, mas com várias outras instituições que recebem. Então, 50% desse nosso plantel, das 1.300 aves, 50% é oriundo realmente dessa destinação, e outras, né, da própria reprodução. E sim, nós temos uma parceria muito efetiva, porque não tem muitos lugares para eles destinarem, né? Então, eles acabam destinando para zoológicos, né? E no nosso caso aqui em Foz do Iguaçu, para que a gente possa dar uma melhor qualidade de vida, dar uma esperança para essa ave, que na maioria das vezes, justamente, se vem de tráfico, vem de outra
né, algo nesse sentido, ela não tem condição de voltar para o seu ambiente natural. Ela está mutilada ou está sem uma asa, precisa de cuidados efetivos e precisa de um espaço para que ela possa passar os restos dos dias da sua vida com muita qualidade, né? Então nós oferecemos esse lar para elas em parceria, obviamente, com as instituições, que é o caminho, né? A polícia ambiental, qualquer outra destinação que recebe esses animais, nós não recebemos direto, e aí eles fazem a destinação para os zoológicos e, por vezes, para nós. Temos aqui o Felipe Viana, que está conosco na live, diz o seguinte: Parque das Aves é uma instituição de muito respeito em todos os aspectos. Somos gratos por ajudar e apoiar as minorias aqui de Foz do Iguaçu. O colorido e a diversidade do Parque das Aves nos representa muito bem, diz o Felipe Viana. Muito bem. Jurema, a gente está... Só dentro desse aspecto, aproveitando que o Felipe colocou essa pergunta, pois Paulo, não. Também queria destacar essa participação do Parque das Aves nessas ações sociais, culturais da cidade, né? O porquê do parque estar abraçando também outras áreas para além da área ambiental, Jurema. Explica pra gente isso. Esse é da nossa filosofia, né? Como eu comentei, o parque foi muito bem acolhido desde a sua fundação pela comunidade, então nós apoiamos realmente muitos projetos sociais, projetos culturais, que por vezes não têm um apoio financeiro ou outra parceria, então nós fazemos esse apoio, que é um compromisso de toda a empresa, né? Ter esse viés social, então a gente entende isso, que é uma forma de devolver para a comunidade todo esse carinho e todo esse acolhimento que ela tem conosco. Isso é algo bacana que o Felipe colocou, que a Jurema está explicando, mas assim, a gente sempre vê a gente vê na TV grandes marcas fazendo grandes propagandas, grandes produções e todo mundo comentando em torno daquelas grandes divulgações, né? Falando especificamente do Boticário, por exemplo, né? Que é uma referência nacional. E eu tenho aqui que o Parque das Aves, digamos, faz um trabalho tão lindo ou tão respeitoso quanto no que diz respeito a essa diversidade, né? Essa, não só social, como também cultural. Então, fica aqui esse destaque, porque é algo que não é fácil de fazer em alguns momentos, mas que o Parque das Aves se mantém firme nesse propósito também, Paulo. Inclusive investindo em alguns projetos que não dão o retorno, né? O retorno, entre aspas, de marketing, né? Que geralmente são buscados, né? Por essas instituições, como a que o Alexandre acabou de mencionar, né? Ou seja, são projetos da comunidade que o apoio vai viabilizar o projeto em si, né? E não resultar divulgação, o que é mais valoroso ainda. Jurema, a gente está se encaminhando para a reta final da nossa conversa boa passa rápido, né? Mas eu queria que você dissesse, assim, para o morador de Foz do Iguaçu e da região, que queira, que precise visitar o Parque das Aves, ele tem um preço diferenciado lá? Como é que é o acesso desse morador aqui da região, da nossa região, ao Parque das Aves? Sim, ele tem um acesso diferenciado. Nós temos a tarifa de R$10, um valor mais, né, simbólico para que ele possa acessar e visitar. Hoje a nossa tarifa padrão para o visitante é R$45, né, e para o morador é R$10, para facilitar esse acesso e que ele vá visitar nos seus fins de semana, no seu momento de lazer com a sua família, né, que ele leve para passear o parque, que será super bem recebido, super acolhido. Legal. O Alexandre está lembrando a gente aqui que na época da primavera e do verão são as estações mais coloridas do Parque das Aves, é isso? Porque qual é o motivo aí? Diz que proliferam-se as borboletas, dá uma outra coloração aí toda especial para o Parque das Aves, então um motivo a mais para o morador visitar o parque. Exatamente, né? É um momento para a natureza, né? De reprodução, então principalmente, especialmente o borboletário, onde, né, a fauna e flora ficam, né, mais vistosas, mais bonitas, então o maior número de borboletas, né, as flores também muito lindas que atraem, né, essas borboletas, então realmente o parque fica ainda mais encantador nessa época do ano. O Paulo falou no começo da entrevista 16 hectares, que traduzindo aí são 160 mil metros quadrados, é isso? Isso. É muita. E as aves que estão lá, são todas da fauna brasileira ou tem de outras faunas de outros países também? Como é que é isso, Jurema? Ainda tem, Moacir. Assim, a gente, né, costuma brincar. Quando o parque foi criado, ele tinha espécies de vários lugares do mundo, né? Enfim. E hoje nós temos poucas espécies ainda de outros lugares, justamente porque quando a gente assumiu esse trabalho de Mata Atlântica, a gente falou, não, nós vamos focar só em aves de Mata Atlântica.
muitas vezes elas não são as mais bonitas em termos de cores, as mais charmosas e tudo isso, mas a gente falou, não, elas precisam de atenção e nós vamos falar sobre elas de uma outra forma, né, de uma outra forma muito mais bonita, que é a questão da conservação. Então nós temos ainda poucas espécies, hoje praticamente mais de 90% do nosso plantel já é só de Mata Atlântica, mas tinha algumas espécies que eram de fora e que nós chamamos que são nossos amigos. Nós não abandonamos os nossos amigos, né? Então eles têm um lar bom para eles, né? Eles têm todo um cuidado especial, uma equipe técnica toda dedicada para eles e que nós vamos mantê-los até, né? Porque amigos a gente não abandona, né? Então eles continuam conosco. Que bom. Legal. Jurema, muito obrigado por vir. Obrigada. Valeu aí seus esclarecimentos, suas informações aí. Fique à vontade para fazer esse último convite aí à comunidade para ir visitar vocês lá do Parque das Aves e todos esses amigos que são bem acolhidos lá. Obrigada a todos, obrigado a todos os ouvintes, estão todos super bem-vindos, esperamos todos vocês ao parque para ter momentos maravilhosos com as suas famílias. Legal. Parabéns pelo trabalho seu, Jurema, e toda a equipe lá do Parque das Aves e a Rádio Clube e o Marco Zero, H2FO, sempre disponível aí para informações, esclarecimentos, tudo que você queira pautar conosco, tá certo? Marco Zero, onde tudo começa.